Graça e paz. Amém? Agora vamos à palavra do Senhor. Quero que você abra a tua Bíblia. Você que não trouxe também vai passar aqui. Marcos capítulo 9, versículo de número 14. 9, 14. Amém? Antes da leitura, inclina a sua cabeça e vamos orar. Senhor, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha falar ao coração de cada um, meu Pai, que está aqui nesta noite. Meu Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda distração, todo sono, meu Pai, em nome de Jesus seja repreendido, mas que a Tua palavra, Senhor, venha falar conosco, Pai, de maneira, Senhor, sobrenatural, que o Senhor venha, Pai, falar aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que queremos, mas o que precisamos ouvir. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. 9:14. Nós vamos falar e o tema é fé suficiente para vencer o impossível. No 14 diz assim: quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão e alguns mestres da lei que discutiam com eles. Assim que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para o saudar. Ele perguntou os mestres da lei: o que discutes com eles? Um homem dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. Este, aonde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai se secando. Roguei a seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, logo agitou o menino com violência. Caindo ele por terra, rolava espumando pela boca. Perguntou Jesus ao pai do menino: quanto tempo há que lhe sucede isso? Respondeu ele: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse-lhe Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão começava a se ajuntar, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais entre nele. E o espírito, clamando e agitando com violência, saiu, deixando como morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Jesus, porém, tomando pela mão, o levantou e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não pudemos expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta só pode sair por meio de oração e jejum. E partiram dali e passaram para a Galileia. Jesus não queria que alguém o soubesse. Aqui nós vemos um pai sofrendo por conta do filho. Esse pai, ele mostra aqui no cenário que nós lemos, que ele estava num momento de confusão, frustração, tentativa sem resultado. Os discípulos estavam tentando, mas não conseguiam. Esse pai já tinha tentado de tudo, e nada tinha feito efeito sobre a vida do filho. E um pai que estava ali desesperado, vendo seu filho sofrer, vendo o demônio judiar dele, e com as mãos atadas, sem poder fazer nada. A palavra de Deus diz que esse pai, ele já tinha feito tudo. Todos já tinham chegado nele, falado algo, mas nada acontecia. O filho dele não era liberto, e era desde a infância, até que Jesus chega. Porque quando Jesus chega, o impossível perde a força. Nem todo ambiente de fé gera resultado. Os discípulos estavam ali, mas não houve milagre. Eles tinham autoridade, mas faltava algo.
Não basta estar perto e próximo a Jesus. Nós temos que estar conectado. Não basta a gente estar perto. Não basta estar perto. Nós temos que estar conectado com Jesus. Você pode estar na igreja, mas precisa estar em intimidade com Deus. A dor pode abalar a nossa fé. Muitas vezes nós frustramos, igual esse pai. Nós tentamos de tudo, nós olhamos, nós lutamos. Cada um de nós passamos por algo, uma luta, que muitas das vezes a gente perde até a força. Eu estou orando, eu estou buscando, mas nada acontece. Era a situação desse pai. Ele buscava, ele orava pelo filho, mas o demônio não saía da vida do filho. Ele ouviu falar, ele chamou os discípulos foi e não conseguiu. E esse pai já estava incrédulo. Porque há um momento na nossa vida, se nós não perseverarmos e nós não estiver conectado com Jesus, as lutas vai nos esfriando. E aí nós ficamos exatamente igual a esse pai. Falta fé. De tantas lutas. Mas a dor pode abalar. Se tu podes fazer alguma coisa. Ele falou, se tu podes fazer alguma coisa. Esse pai, ele tinha tentado. Ele estava frustrado. Gerou dúvida no coração dele. A verdade espiritual é que decepções enfraquecem a nossa fé. Mas não anula o poder de Deus sobre a nossa vida. Nós podemos enfraquecer, nós podemos até cair, mas isso não vai anular o Senhor de fazer. Isso não vai anular o poder de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Às vezes tem casos que a gente faz de tudo e nada acontece. Às vezes na vida financeira, às vezes na vida de um filho, às vezes na vida do esposo, às vezes algo dentro da nossa casa. Que você fala, mas eu oro, eu coloco diante de Deus e eu não vejo resultado. E aí você passa, você vai ficando cansado, vai ficando frustrado, ao ponto de ficar incrédulo. Acontece na vida do outro, mas na minha nada acontece. A gente questiona Deus. Por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo na minha vida? A gente questiona. Mas a palavra de Deus diz que nós não temos que questionar, nós temos que confiar. Nós temos que confiar no Senhor, não importa se os nossos olhos naturais vai olhar e falar não tem mais jeito. Ou se é um caso de doença, o médico vai olhar e falar não tem jeito. A última palavra quem dá é o Senhor. A última palavra quem dá é o Senhor. E Jesus, ele confronta essa dúvida. Jesus nos confronta. Porque a palavra de Deus, ela vem, nos confronta. Se a palavra do Senhor, ela vai e não te confronta, não é o verdadeiro evangelho. Porque a palavra, ela confronta para a mudança. A palavra nos confronta. E aqui Jesus confrontou ele. Mas no confronto, o que acontece? Ativa a nossa fé. Aquilo que já estava apagado. Ele pergunta, se podes crer... Jesus diz para ele, se podes crer, tudo é possível àquele que crer. Jesus não aceita a fé limitada. Ele chama o homem para um nível maior. Nós limitamos o poder de Jesus. Nós limitamos a fé de Jesus. Jesus não é limitado. Nós somos. Jesus não. Aquilo que nós olhamos e veja que é impossível para nós, é possível ao Senhor. E a palavra dele diz, tudo é possível àquele que crê. Deus está te chamando para sair do se der, para o eu creio. Se der, se o Senhor puder, se, nós temos que tirar isso do nosso vocabulário. Nós temos que ter a certeza que para Jesus nada é impossível. Então não tem o se, tem o creio. Eu creio, Jesus. Aí a oração que move o céu, creio, ajuda a minha incredulidade. Ele foi sincero. Ele chegou diante do Senhor sincero, porque muitas das vezes a gente não é sincero nem com Deus.
A gente está fraco, a gente está apagado, mas nós não somos sinceros, porque na nossa cabeça pensamos que enganamos Deus. Mas nós não enganamos Deus. Nós podemos estar dentro da igreja, nós podemos estar orando, nós podemos estar alinhados com o Senhor, e quando somos confrontados, ainda vamos perguntar para o Senhor: por quê? Eu testemunhei nas mulheres, no encontro das mulheres, que eu estava fazendo caminhada, eu nem pensei em questionar o porquê, né? Eu nem pensei, só de pensar. O Senhor falou assim, que hoje seja a última vez do porquê. Aí Ele me deu o Salmos 46, Ele falou: confia no Senhor, e Ele fará. E Ele falou: não é para você questionar o porquê, mas eu nem tinha falado, só pensado. Você não precisa nem te falar. O Senhor conhece até o teu pensamento. E antes da gente abrir a boca, o Senhor já sabe. Porque Ele é onipresente, onisciente, Ele pode ver todas as coisas. Nós podemos ter só a máscara, mas o Senhor conhece o interior, dentro de nós. Então nós não somos o que os outros dizem que nós somos. Nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos. E o Senhor diz que nós somos filhos amados, e que Ele já pagou um alto preço para mim e para você. Então nós somente temos que crer. É difícil? É difícil. É fácil você louvar o Senhor quando tudo vai bem? Mas e quando você passa por luto, por doenças? Quando você fala: Senhor, eu estou alinhado com tudo aquilo que o Senhor está falando, eu estou na tua casa, eu faço a tua obra, eu oro, mas o porquê? A gente quer resposta. Por quê? Muitas das vezes o Senhor vai trabalhar no secreto. Aquilo que é dor para nós é ferramenta para o Senhor. O Senhor está nos moldando. E toda pedra preciosa passa pelo fogo. Então tem situações que nós vamos passar pelo fogo, pela prova. E não é por causa das circunstâncias que nós vamos sair da presença de Deus. É nas circunstâncias, é no fogo, é na prova que se faz o verdadeiro adorador. O verdadeiro servo que adora em espírito e em verdade. É o que separa o joio do trigo. Porque o trigo suporta, o joio não. O trigo é igual a uva. Quanto mais prensa, melhor ela fica. E assim é nós. Quando estamos conectados com Deus, é esse falso evangelho. Vem para Deus que tudo vai ser bom, é prosperidade, você não vai ter luta. Não, vai ter luta sim. Porque o diabo quer te tirar da presença de Deus. O diabo quer entrar dentro da tua casa e fazer bagunça, roubar teu filho, e quer que você acredite que não tem jeito, que não vale a pena lutar pela tua família, que não vale a pena lutar pelo seu filho, que não vale a pena lutar, que você acredita ali na sentença final do médico ou de alguém que chegou perto de você e falou: esquece, essa pessoa não tem mais jeito. Quem disse? A nosso socorro vem do Senhor. A última palavra para nós quem dá é o Senhor. Não importa o que o mundo fala, não importa o que os outros chegam e você: eu de você já parava até de orar por essa pessoa já está perdida. Repreende isso em nome de Jesus. Porque o mesmo Deus opera milagres ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, quem mudou somos nós. Nós mudamos, mas o Senhor não. E ele foi sincero: Senhor, me ajuda. Eu estou com falta de fé, me ajuda. Isso não é fraqueza, é sinceridade. E o Senhor, Ele responde aquele coração sincero, um coração quebrantado diante do Senhor. A palavra de Deus diz que Ele jamais vai virar as costas para um coração quebrantado. Porque às vezes muitos julgam, mas o Senhor não te julga. O Senhor está de braços abertos para você ter a mudança que você precisa. A mudança que você quer está em Deus. Mas Ele fala: crê, somente crê. Nós temos que ativar a nossa fé. Não é sobre ter uma fé perfeita, é sobre ter uma dependência de Deus. A nossa fé não é perfeita, nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. Nós vivemos pela graça do Senhor, nós não merecemos, mas a graça dele nos basta. A graça dele nos basta. E a nossa fé não tem que ser perfeita,
tem que ser sincera, tem que ser uma fé dependente do Senhor. Sabe aquele dia que você não tem força nem para orar? Que você vai chegar diante de Deus e só vai chorar? Ele entende até o teu choro. Você não precisa nem de abrir a tua boca. Só no teu choro Ele já está te ouvindo já. Já sabe o que você precisa, já sabe o que você necessita. Esse é o nosso Deus poderoso. Jesus, Ele tem autoridade sobre o impossível. O Espírito não resistiu à voz de Jesus, porque nada pode resistir à voz de Jesus. Ele é autoridade. O que ninguém resolveu, Jesus resolveu na hora. O problema não é maior do que o teu Deus. O nosso problema não é maior que o nosso Deus. Nós temos que profetizar isso, declarar. Problema, você não é nada perante Deus. Nada. Hoje, para a glória de Deus, nós oramos na intercessão por uma mulher. E eu creio que ela vai vir dar o testemunho em nome de Jesus aqui. Que os médicos, ela estava com diabetes gestacional, ela estava com 7 meses. 7 meses e a criança estava com 1 quilo. Os médicos falaram assim, olha, você corre risco, você e o teu filho. Grupo de intercessão da Mulher Plena, da equipe da Mulher Plena sabe disso. A gente estava em oração e intercessão. E essa mulher hoje, nós oramos a semana inteira, domingo, e Deus colocando essa mulher, né, para a gente orar, e a gente oramos, e hoje de manhã, recebemos a notícia que a bolsa tinha estourado. A bolsa dela estourou, ela estava internada. E a mãe dela desesperada, porque o médico disse que a filha já estava inchada, né, com 8 meses, corria o risco de nascer prematuro. E ela falou, meu Deus, e corre risco de morrer a minha neta e a minha filha. E ela desesperada, quem é mãe sabe, quem é pai sabe. E ali no caso os dois, né, a neta e a filha correndo risco, e ela ligou, estourou a bolsa. Nós já entramos na oração de manhã, quando é à tarde, a neném nasceu, foi fazer uns exames e já ia ser liberado para alta. Para a honra e glória do Senhor. Aquilo que é impossível para os médicos olhavam, não sei não, essa criança não vai sobreviver, a mãe vai morrer na sala de cirurgia. Mas a última palavra é Deus quem dá. Então não importa onde você está, se está com câncer, se está avançado, qual é o tipo de problema que você está. Deus pode curar, Deus pode transformar. E Ele vai transformar você, para você ser usado na onde você teve mais luta, na onde você foi ferido. E você passou na aprovação, o Senhor vai te usar para outras vidas. Você vai testemunhar. Porque às vezes o testemunho, gente, acontece milagre na nossa vida, mas nós não testemunhamos mais. Nós calamos, nós não falamos mais do amor de Deus, nós ficamos quietos. Acontece o milagre e a gente fica quieto. Mas o milagre está acontecendo e nós temos que testemunhar, porque esse Deus é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele opera maravilhas. E às vezes nós chegamos diante de Deus limitando o poder de Deus, limitando Deus, até aqui o Senhor pode fazer, daqui para lá o Senhor não pode. Que isso, o Senhor pode tudo. E nós temos que voltar a essa essência, igual esse louvor que foi tocado aqui, a essência da adoração, a essência da palavra de Deus. Jesus é simples, pregar a palavra do Senhor. Olha, o Senhor fez maravilhas na minha vida, vamos lá que o Senhor vai fazer na tua vida. Amigos, vamos lá, às vezes a pessoa está incrédula, igual esse pai, e Jesus, ele chegou sincero, Senhor, eu já tentei de tudo. Eu já levei meu filho nisso, eu já levei meu filho naquilo, e já levei no médico, e a palavra não vem, e eu oro, mas a resposta não vem. O tempo de Deus, a resposta chega, a cura vai chegar. Nós não podemos desanimar, não podemos desanimar. Aí, tem níveis espirituais, Jesus fala aqui para nós, que o demônio, essa casta não sai senão por oração e jejum. Às vezes nós queremos lutar com o mundo espiritual sem jejum, sem oração, sem intimidade, sem profundidade com o Senhor. Nós não vamos conseguir, porque nós não podemos nada, mas o Senhor pode tudo. Nós não podemos nada, nós somos limitados, mas o Senhor não é. E quando nós colocamos a nossa causa, igual esse pai colocou diante de Jesus, Jesus resolveu. Alguns milagres exigem níveis mais profundos. A vida espiritual rasa não sustenta a guerra espiritual.
O nível raso não vai sustentar a guerra espiritual. E nós temos que entender que nós vivemos um tempo onde o amor de muitos estão se esfriando, estão cumprindo as escrituras. O amor de muitos estão esfriando. A busca por Deus, o certo ficou errado, o errado ficou certo. Nós temos que ensinar os nossos filhos os caminhos de Deus, nós temos que blindar a nossa casa, a nossa família. A nossa família foi o Senhor quem deu. É propósito do Senhor família. Ainda que você está vivendo guerras espirituais, ainda que o teu filho está perdido, ainda que a tua filha esteja perdida, ainda que você fala, meu Deus, eu estou buscando o Senhor lá na minha casa, eu oro e nada está acontecendo. Vai declarando ali sobre a tua casa, faz jejum, faz oração, vai criando aquela intimidade com o Senhor. Todo dia pega a tua Bíblia, olha um versículo, às vezes você vai ler e não vai entender, mas aí você fala, Senhor, fala comigo. E o Senhor fala conosco a cada dia. Não acha que o Senhor não fala, porque Ele fala. Quer viver o sobrenatural? Sobe o nível da sua entrega. Quer viver o sobrenatural? Sobe o nível de entrega. Estamos entregando pouco. Estamos entregando pouco demais e querendo muito. E o Senhor não precisa de muito. Ele precisa da nossa entrega total. Às vezes nós queremos estar na igreja e estar no mundo. Às vezes nós queremos estar sentado na roda dos escarnecedores. Na igreja somos bênção. Lá fora nós misturamos. Ninguém sabe quem é cristão, quem não é. Quem é joio, quem é trigo. Nós temos que ser luz. Aonde a luz chega, as trevas têm que sair. As trevas não têm poder sobre a luz. O Senhor Jesus é autoridade, nada é maior que Ele. A casa que o Senhor Jesus chega, ela é transformada, ela é curada. Aonde Jesus chega, a casa muda. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, não é o tamanho da fé, é a qualidade e a direção da sua fé. Ele tinha pouca fé, mas colocou a fé em Jesus. Talvez você está vivendo momentos que a sua fé é pouca, mas a de Jesus não. Chega diante dele com sinceridade: Senhor, eu não consigo, me ajuda a vencer, me ajuda, Senhor, a ter mais fé. Aí o Senhor Jesus vai entrar com a tua providência, porque quando estamos fracos, aí que somos fortes, porque Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É na nossa fraqueza que Ele vai aperfeiçoar. É na nossa fraqueza que o Senhor vai agir. E isso foi o suficiente para o milagre acontecer. Talvez nós estamos isso aqui do milagre acontecer. Aí quando nós estamos chegando, acontece de tudo. Percebe que quando nós queremos alinhar nossa vida com Deus, orar e jejuar, acontece de tudo, que é para você não fazer. E quanto maior o nível de entrega que você dá para o Senhor, mais luta você tem. Só que, segura essa, quanto mais luta, mais o Senhor te sustenta. Quanto mais você entrega na obra de Deus, mais o Senhor te entrega. O Senhor cuida da minha obra, cuida. Vai lá e faz a minha vontade, que eu estou cuidando da sua vida, estou cuidando da sua casa. Porque às vezes a gente fala, eu vou entrar em oração, em jejum, vai ficar pior ainda, tudo vai se levantar contra a minha vida. Mas se levanta para cair. Se levanta para cair. O nível da nossa entrega tem que aumentar. Se a gente ora, ora mais. Se a gente jejua, jejua mais. Quanto mais a gente entrega, mais o Senhor faz. O inimigo fica frustrado. Porque quem tem que ficar frustrado não somos nós. Porque nós temos um grande Deus. Quem tem que ficar frustrado é o inimigo, que já é um derrotado. Nós não. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Mas o tempo dele está acabando. Por isso que as lutas estão aumentando. Porque o tempo do inimigo está acabando. E nós temos que estar perto de Deus, que Ele é o Todo-Poderoso. Ele só precisa de um pouco. Hoje Deus está dizendo, não importa o quanto a sua fé foi ferida. Não importa.
Não importa. Não importa quantas vezes você tentou e não deu certo. Porque às vezes a gente desiste. Eu já tentei, eu já fiz, mas nada acontece. Muda isso. Hoje não deu certo, mas amanhã vai dar. Hoje não deu, mas eu creio que Deus vai fazer. Hoje não dá, e você vai de novo. E você vai de novo. Você caiu, levanta. A palavra de Deus diz que quando nós caímos, levanta da onde você caiu e continua. Continua. Às vezes nós caímos e continuamos ficando caídos. E temos piedade de nós mesmos. Isso não vai mover o coração de Deus. O que vai mover o coração de Deus é o nível da nossa entrega, é a busca, é a nossa oração, é jejum, é vida com Deus, é intimidade, é profundidade. Quanto mais nós entregamos, mais perto de Deus nós ficamos. Aí nossos ouvidos vai se abrindo, nossos olhos espirituais vai se abrindo. A pessoa chega perto de você, você já tem um sapatinho de fogo. Ah, não vai dar certo. Que isso? Está repreendido isso em nome de Jesus. Porque o Deus que eu sirvo vai fazer, porque eu creio. Amém? O Deus que eu sirvo vai fazer porque eu creio. E se você crê, o Senhor fará. Se você crê, o Senhor fará. Se ainda existe um creio dentro de você, o milagre ainda é possível. Se ainda existe um creio dentro de você, não importa o tamanho das tuas lutas, o Senhor vai fazer. Ainda é possível, porque tudo é possível àquele que crê. A palavra de Deus diz isso. Leve a sua dor para Jesus. Seja sincero com Deus. Busque mais intimidade, mais oração, mais jejum. Não desista por causa das frustrações. Que nós não vamos viver uma frustração, 2 frustrações, 3 frustrações. Aqui nessa terra, nós vamos viver muitos momentos de frustrações. Mas se nós permanecermos com Jesus, nós vamos ganhar o mais importante, que é a nossa salvação. Porque o diabo ele tem tentado para roubar a nossa salvação, roubar a nossa intimidade com Deus, roubar a nossa entrega com Deus. Porque pensa, numa sexta-feira, todo mundo trabalha, sai correndo para estar aqui, para quê? Para ouvir a palavra de Deus. O diabo fica feliz com isso? Não. Porque cada passo que nós damos para Deus é uma derrota para Ele. Então nós temos que, eu estou cansada, eu vou porque hoje o Senhor vai falar comigo. Porque se nós faltamos de um culto, nós faltamos da palavra que o Senhor tinha para entregar para nós, nós perdemos. Um culto. Ah não, hoje é de Santa Ceia, eu preciso renovar minha aliança com o Senhor. Não, vou lá fazer parte do corpo e do sangue de Jesus. Eu vou lá, é comunhão, é unidade. Porque muitos na internet dizem, não precisa de ir na igreja. Precisa sim. É comunhão, é o corpo. O Senhor é a cabeça. Nós somos os membros, o corpo de Cristo. Nós temos que estar conectados. Uma fé sincera vale mais que uma fé perfeita. Às vezes nós queremos chegar diante de Deus com palavras maravilhosas, que não é errado. Mas o Senhor não precisa disso. O Senhor só precisa da nossa sinceridade. Que nós sejamos sinceros com o Senhor. Porque nós podemos enganar todos, mas Deus não. Deus nós não enganamos, porque o Senhor vive conosco. A nossa vida com Deus ela é diária. Não é só de sexta, não é só de domingo, não é só no culto de homens, não é só no culto de mulheres. A nossa vida com Deus, nós somos cristãos 24 horas. Aonde nós estamos, vai ter alguém observando. Às vezes a gente fala, não tem ninguém vendo. Tem. O Senhor está vendo. Os anjos estão vendo. Os demônios estão vendo. E o diabo é acusador. Então nós temos que estar alinhado com a vontade do Senhor. O pouco com Deus se torna mais que suficiente. Porque se temos Deus, então temos tudo. Nós podemos passar todos os tipos de guerra. Financeira, saúde, luto, todas. Mas se nós estivermos com Deus, isso é o suficiente. As outras coisas não importam. Se Deus está com você, é o suficiente. Porque a graça dele nos basta. E quando nós aprendemos que a graça do Senhor nos basta,
aí sim nós aprendemos tudo, porque nós não merecemos nada. Nós somos imperfeitos, nós erramos, mas o único que é perfeito e que não erra é Jesus. Toda a glória é dele, toda a glória é para ele são todas as coisas. Quando a fé se conecta com Jesus, o impossível se rende. Que nós aprendemos que esse texto desse homem que estava ali com o filho desde a infância, porque o diabo ele tem escravizado. Quantos o diabo tem escravizados? E às vezes nós conhecemos pessoas que estão sendo escravizadas por espíritos imundos e nós não abrimos a nossa boca. E Deus tem nos colocado aqui porque um dia alguém falou do amor de Jesus para mim, alguém falou do amor de Jesus para você. E o que nós temos feito? Nós temos que propagar o evangelho. Nós estamos vivendo num tempo que as pessoas têm vergonha de falar que é cristão, do que o outro vai pensar, do que o outro vai fazer. Nós não temos que ter vergonha. Nós temos que glorificar o nome de Deus através da nossa vida. Nós temos que pensar que nós somos observados. Às vezes vamos para uma festa que tem bebida, que tem tudo. Porque nem todos são convertidos, nem todos são cristãos. Mas qual é o teu testemunho lá? Qual é o seu testemunho nessa festa? Vai glorificar a Deus ou vai envergonhar o evangelho? Aí a gente tem que falar: Senhor, será que eu estou fazendo o que é certo aos teus olhos? Porque o que o outro pensa não me importa. O que importa é que o Senhor vê. E que eu estou fazendo algo que vai ali engrandecer o teu nome. Não envergonhar o teu nome. Mas que vai louvar, engrandecer e glorificar o nome de Jesus. Que nós possamos ousar, ser ousados no nosso trabalho, ser ousados aonde o Senhor colocar. Às vezes o Senhor vai preparar trabalho para nós, que nós vamos chegar no trabalho, vai ter fofoca, panelinha e tudo mais que você pensar. Mas quem é você aí nesse meio? Quem é você? Nós temos que ser a diferença, a luz. Se tem só trevas, seja a luz lá. Porque quando a luz chega, só um pouquinho de luz chegando, pode ter várias trevas, só você for luz, é o suficiente para o Senhor fazer a obra. É o suficiente para Ele usar a tua vida para converter outros. Porque através da sua vida, eles vão observar: ah, mas aquela pessoa não faz, não entra na rodinha, não faz isso, não faz aquilo. Eles ficam observando 24 horas. Aí eles começam a aproximar. Aí você tem uma brecha, você fala do amor de Jesus. Aí tem outra brecha, você fala. O relacionamento, a pessoa vai ver na tua vida. Quando vê, você ganhou ele para Jesus. E a glória não é nossa, a glória é dele. Mas o Senhor está usando a minha vida e a sua vida para alcançar outros que estão perdidos. Nós venhamos ser essa luz que precisa. Se você sente que sua fé foi abalada, mas ainda existe um creio dentro de você, essa palavra é para você. Quero que você fique de pé. Nós vamos orar.